Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma análise focada aqui no The Deep Dive. Hoje a gente tem um material, olha, fascinante. Trechos de textos filosóficos. O título é Consciência. Coração e consciência andam juntos. Então, vamos explorar juntos o que eles trazem, né? Sobre quem somos, nossa conexão uns com os outros e, quem sabe, com algo maior. Hum, A nossa tarefa aqui é meio que destrinchar essas ideias, entender o que os textos dizem sobre unidade humana, sabe? O papel do coração como força, como sabedoria, e essa busca por equilíbrio na vida. sim, E um ponto que me chamou a atenção, a diferença que eles fazem entre só acumular conhecimento e, bom, viver a sabedoria de verdade. é verdade. Então, vamos mergulhar nisso. É uma proposta bem interessante, sem dúvida. Esses textos, eles desenham uma visão da existência onde a nossa consciência individual, ela não está flutuando sozinha, né? Certo. Pelo contrário, ela estaria conectada a uma consciência maior, coletiva, e a um propósito, um plano maior. Algo que, assim, na correria do dia a dia a gente acaba esquecendo, né? Totalmente. E um ponto de partida curioso nos textos é como a ideia da nossa finitude, sabe? A noção de que o nosso tempo aqui é limitado, como isso pode ser um gatilho para essa reflexão mais profunda. Essa ideia da finitude como gatilho é forte mesmo. Os textos falam o fim do nosso tempo terreno, o limite do nosso tempo terreno, como algo que confronta a gente. Exato. Chamam isso de lei natural, algo básico que a gente tende a ignorar, né? E, segundo as fontes, é justamente essa consciência do fim que nos empurra a buscar um entendimento maior sobre nossa unidade, nossa igualdade como seres humanos. Pois é. Parece até meio contraintuitivo pensar no fim para entender a conexão. Exatamente. E aí entra uma distinção que eu achei crucial nos textos. A diferença entre individualidade e o que eles chamam de puro individualismo. Ah, interessante. A individualidade é vista como algo precioso, a expressão única de cada um, ligada a um coração único ou, como uma fonte fala, a um coração universal. É daí que viria a nossa força criadora, sabe? Uhum. Aquilo que impulsiona a gente para além do interesse imediato. Mas, e aqui tem um alerta importante, essa individualidade valiosa não é para ser confundida com egocentrismo, com esse puro individualismo. Entendi. Seria como ter uma voz única, mas usar só para si mesmo. Isso. E por outro lado, não expressar essa individualidade genuína seria como abafar uma nota na música da vida, sabe? Anular a contribuição que só aquela pessoa pode dar. Faz todo sentido. Valorizar o que é único sem cair no egoísmo. Tem uma analogia num dos textos que me marcou muito. É muito mais fácil chegar ao topo de uma montanha sozinho do que levar também aqueles que amamos, junto. Nossa, forte isso. É. Sugere que o crescimento de verdade, aquele que tem significado existencial, não acontece isolado. Está ligado ao universo, aos outros. Uhum. Os textos até levantam uma possibilidade. Será que parte do nosso propósito aqui é justamente aprender o que é a unidade humana através do respeito pelas nossas diferenças, pelas nossas individualidades? Uma unidade na diversidade, tipo isso? Essa conexão do individual com o coletivo parece ser um fio condutor, né? E isso leva a outra ideia central, a evolução da consciência humana. Sim. Eles sugerem que é um processo longo, pode levar milênios para se aperfeiçoar. E um passo-chave nisso seria nos distanciar de nossos egos, ou nos desapegar de nossos egos. Não anular o ego, mas talvez. Exato, diminuir o volume do ego para poder ouvir algo mais profundo, sabe? A nossa essência humana, aquilo que conecta a gente a todos e é uma força universal única. É como se, silenciando o barulho interno, a gente pudesse sintonizar a consciência numa frequência mais elevada, mais integrada. E como é que eles descrevem essa conexão com algo maior? Essa ideia de um grande plano aparece bastante, né? Aparece. E o que é fascinante aqui é a forma como os textos ligam essa evolução da consciência com entender o nosso lugar no que chamam de grande plano do Criador ou do universo. Certo. Não é ter um mapa desse plano, mas reconhecer que a gente faz parte de algo maior. Usam uma metáfora que eu achei linda. A humanidade como uma criança surpreendida pela inexplicável beleza e mistério da vida. Bonito mesmo. E isso não é visto como uma limitação, tipo, infantil,
mas como o nosso maior presente, essa capacidade de se maravilhar, de aprender e talvez de reencontrar essa essência que nos torna conscientes da nossa existência e do mistério todo. A curiosidade como motor, sabe? Pensando nisso, o que seria então uma humanidade com consciência elevada, na visão desses textos? Qual o resultado dessa evolução toda? Olha, a consequência lógica, segundo eles, seria uma humanidade capaz de promover ativamente o equilíbrio natural. Equilíbrio natural. Assumir a nossa função dentro desse sistema cósmico maior. Assim como outros elementos do universo, as estrelas, os planetas, a natureza cumprem suas funções, né? Sem alarde. Não é dominar a natureza, mas achar nosso lugar harmônico nela, contribuindo para o equilíbrio do todo. Uma função que teria sido dada pelo Criador. Mas achar esse equilíbrio parece ser o grande desafio humano, né? Os textos reconhecem isso. Apontam as dificuldades. Apontam, sim, claramente. Uma barreira é a limitação do nosso próprio conhecimento. Dizem que as caixinhas do conhecimento humano, nossas teorias, classificações são pequenas demais para entender a totalidade do grande plano. Entendo. Mas, e aqui tem um paradoxo interessante. Essa própria limitação, esse não saber tudo, não é visto como um defeito. É apresentado como a força motriz que impulsiona a gente a continuar aprendendo, buscando, aperfeiçoando o pensamento. O problema não é não saber, é achar que já sabe tudo. Ah, faz sentido. Então, se não é a falta de conhecimento o problema principal, qual seria o grande obstáculo para esse equilíbrio, segundo eles? O principal obstáculo que eles identificam é a prepotência humana. Prepotência. Dessa atitude que viriam a arrogância, a vaidade e a ganância. Essa prepotência funcionaria como um véu, impedindo o acesso a algo mais profundo, que chamam de sabedoria do Criador ou sabedoria da vida. E é essa desconexão que perpetua o desequilíbrio, causado, no fim das contas, pelas nossas próprias falhas humanas. É como se a nossa arrogância cegasse a gente para a sabedoria que já estaria ali, disponível. Então, a mensagem que fica é que a gente precisa de uma mudança de postura. Em vez de insistir nos mesmos padrões que não funcionam, talvez a saída seja... Exatamente. A sugestão, às vezes implícita, às vezes explícita, é que, em vez de ficarmos presos a modelos de pensamento humanos que já se mostraram limitados ou falhos, tratando como verdades absolutas, a gente deveria fazer um esforço consciente para abrir nossa consciência para algo que nos traga maior equilíbrio e sentido existencial. abrir a consciência. Isso. É um convite a olhar além das nossas próprias construções mentais, sabe? Transcender as limitações que nós mesmos criamos. E essa abertura de consciência, ela parece muito ligada ao coração, né? Os textos voltam nisso o tempo todo. Sim, isso levanta uma questão importante. A ligação direta que eles fazem entre a insensibilidade àquilo que nosso coração mais anseia e as grandes mazelas deste mundo. Insensibilidade. A premissa é que todo mundo nasce com um coração aberto para aprendizagem, para sentir, para experimentar a vida plenamente, mas a consciência precisa ser o guia, direcionando as ações de acordo com essa sensibilidade do coração. Quando a gente fica insensível a essa voz interna, quando ignora o que o coração busca, que, segundo os textos, seria conexão, amor, equilíbrio, aí vem o desequilíbrio, interno e externo. E os textos usam uma linguagem bem direta para confrontar a gente com as nossas escolhas, né? As perguntas retóricas são fortes. São bem incisivas. Perguntam, por exemplo, por que a gente se deixa levar pelos excessos da posse e do poder terrenos, muitas vezes negando o que temos de melhor em nós? Por que seguimos doutrinas humanas, regras, ideologias, sistemas criados por nós e, ao mesmo tempo, ignoramos os ensinamentos dessa sabedoria maior que, segundo eles, já nos foi concedida? É uma provocação forte. E não para por aí. Em troca de quê? Pra quê? Questiona o sentido de viver uma vida medíocre, baseada no medo, e intimidar ou ser intimidado. É como se colocasse um espelho na nossa frente, sabe? Pra gente fazer uma autoanálise honesta das nossas motivações, das prioridades. É um chamado à autenticidade, me parece. E para mostrar que essa conexão com o coração não depende de diploma, de erudição, eles dão exemplos, né? Exato! Trazem o exemplo dos grandes seres humanos da história. Muitos deles descritos como gente sem pensamentos sofisticados e pomposos, sem formação acadêmica formal.
deixaram legados que duram para o equilíbrio do mundo. E por quê? Por quê? Simplesmente porque, segundo os textos, souberam escutar e respeitar a voz do coração. Suas lágrimas e orações, feitas em silêncio, longe dos holofotes, das telas digitais, sem marketing, teriam tido o poder de mover a consciência de outras pessoas, elevando-as pelo contato com essa sabedoria da vida. A mensagem parece ser: a influência real nasce da integridade, da conexão genuína, não da autopromoção. E aqui a gente chega num ponto que me pareceu, assim, crucial em toda essa argumentação. A ideia de que essa sabedoria da vida é superior a todo o conhecimento humano que a gente acumulou. E mais ainda, que ela só pode ser acessada de verdade pela vivência. Vivência. Não basta ler sobre ela, tem que viver. Exatamente. A vivência é a chave mestra. O autoconhecimento é descrito nesse contexto como uma jornada, muitas vezes interna, solitária, para identificar onde a gente precisa crescer, individual e coletivamente, e para reconhecer a nossa origem extraordinária. Origem extraordinária? A ideia por baixo é que já nascemos sintonizados com o grande plano, com uma conexão primordial com a vida, talvez com o Criador. A partir daí, uma das fontes até provoca uma reflexão, sabe? Será que o jeito como a gente constrói conhecimento hoje, talvez nos grandes centros acadêmicos, com toda a estrutura, está realmente ajudando a gente a se reconectar com essa sintonia original? Boa pergunta. Ou será que, em alguns casos, pode até afastar se ficar só no intelectual? É uma questão em aberto, sobre o propósito do nosso saber. A gente pode pensar na diferença entre ler um monte de livros sobre empatia, que é conhecimento, e realmente se colocar no lugar do outro num momento difícil, que é vivência. É sabedoria da vida. Perfeito. Aquela analogia da natação que você mencionou antes cabe bem aqui. Ler o manual versus pular na piscina. E para amarrar tudo isso, os textos fecham com outra imagem poderosa. Sim, uma analogia final que resume bem a filosofia deles. Nunca alguém verá o sol fazendo propaganda de si mesmo, nem as estrelas, mas juntos realizam sua função no universo da vida. Lindo isso. A ideia é que a nossa conexão verdadeira com o todo, com o equilíbrio universal, não vem dos nossos egos individualistas, da necessidade de autoafirmação ou do conhecimento terreno que a gente acumula. Vem da nossa essência, da capacidade de simplesmente ser e cumprir nossa função natural dentro dessa harmonia maior. Fazendo um resumo rápido do que a gente explorou hoje. Os textos nos lembram que a nossa capacidade de refletir sobre a vida é um dom, um caminho, né? Sugerem que temos um guia interno, o coração, que pode levar a uma consciência mais elevada, mais conectada. A proposta central parece ser viver com a mente aberta para a aprendizagem constante que a vida oferece, evitando se agarrar a modelos de pensamento prontos ou mesmo impostos, seja por conveniência, medo, insegurança. Exato. Viver assim, com abertura e conexão, seria, na visão deles, uma forma de agradecer pelo presente que recebemos de Deus, a própria vida consciente. E reforçando esse ponto final que está em todas as fontes, essa sabedoria da vida, embora seja uma percepção individual, que acontece na experiência única de cada um, ela é apresentada como a chave para unificar a consciência coletiva. Unificar a consciência. Unificar no sentido de entendermos melhor nosso papel como humanidade neste planeta e nossa própria evolução, aproveitando da melhor forma o tempo que nos é concedido. É uma sabedoria que, olha que paradoxo, une o mais íntimo de cada um ao mais universal de todos. Para a gente fechar nossa conversa, fica um pensamento para levar, inspirado diretamente no que a gente discutiu. Os textos são bem claros. A sabedoria da vida não se alcança sem a vivência, sem a experiência direta. Isso provoca a gente a pensar. No nosso dia a dia, tão focado em informação, tarefa, modelo, como é que a gente pode ativamente criar espaços, cultivar experiências que abram a gente para essa sabedoria mais profunda? Boa reflexão. Como ir além de só acumular conhecimento ou repetir padrões para de fato nos conectarmos com nossa essência e com esse equilíbrio universal que os textos valorizam tanto? Fica aí a questão para a gente pensar.